Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fisco for Dev, o seu canal de atualizações fiscais que conecta a legislação e o desenvolvimento de software no Brasil. Eu sou a Daniele, analista tributária da TecnoSpeed, e no programa de hoje vamos falar sobre algumas das principais inovações da reforma tributária e como elas estão mudando a forma como as empresas lidam com a apuração e o pagamento de tributos. O nosso foco será na nova ferramenta da Receita Federal, a calculadora de tributos, e também nos novos métodos de apuração e pagamento, o split payment e a apuração assistida. Vamos explicar sobre essas mudanças que estão chegando e como elas vão impactar diretamente as software houses e os sistemas que elas desenvolvem. Vamos lá? E hoje aqui comigo, para esse episódio, está presente a Lorena Mendes, analista tributária da TecnoSpeed, e também a Gabriela Pesetti, analista tributária da Decision IT. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Dani. Obrigada, Dani. Bom, o assunto de hoje, o nosso primeiro tema, nós vamos falar a respeito da calculadora de tributos, né? Recentemente foi publicada, foi divulgado no portal da Receita Federal do Brasil, uma versão beta da calculadora dos tributos do IBS e da CBS. Tá só com o IBS ou tá com a CBS já, Lorena? Aí ele apresenta ali os dados do IBS, né? Mas a gente não consegue simular todos os detalhes ainda do IBS. Porque são órgãos diferentes, né, que estão ali trazendo as regulamentações, os cálculos, a forma com que vai ser cobrado cada tributo, né? Então, a CBS está com a Receita Federal do Brasil e o IBS está com os estados, né? Está ali com o pré-comitê gestor do IBS. Então, pode ser que por isso tenha essa diferença, né? E ela veio, né, a calculadora dos tributos, ela veio para apoiar o contribuinte e também o desenvolvedor com a reforma tributária do consumo. Como que está funcionando a calculadora desses tributos? Então, Dani, a gente já esperava que viria essa calculadora, a gente escutava em lives, escutava em depoimentos pela Receita que eles estavam ali empenhados em publicar uma calculadora que ajudasse os contribuintes, só que realmente a gente não esperava que ele vinha tão cedo, né? Começou agora a homologação e eles já dispararam aí pra gente essa ferramenta, é super importante, porque muda tudo que a gente conhece, né, dos impostos que a gente tem atualmente. O IBS, CBS e o IS está mudando essa visão de calcular os tributos, né? Então é muito importante a ferramenta. E realmente a Receita Federal trabalhou para desenvolver algo que atingisse os contribuintes, claro, as empresas, né? Mas também as empresas de software, né? Os analistas tributários, consultores, os contadores, porque ela foi desenvolvida para conseguir auxiliar nesses detalhes que o cálculo do IBS, CBS e do IS está trazendo ali para a gente, né? Então, ela tem várias funcionalidades dessas muito importantes, como não só calcular o imposto, mas você consegue inserir ali a classificação tributária, a gente consegue fazer um planejamento tributário, colocando um ano de 2026, um ano de 2027, um ano de 2033, para a gente conseguir planejar como que vai ser a progressão desses impostos, né? E aí que entra esses detalhes, né? A CBS já tem uma regulamentação mais apurada, o IBS ainda não tem, então a gente, em questão dessas alíquotas, ainda eu sinto falta que a calculadora vai ter futuras atualizações para conseguir complementar com essas regulamentações que estão faltando, né? Então, essas funcionalidades que a gente tem ali na calculadora, ela tende a trazer esse visão para quem ainda não sabe por onde começar, né? Então, você já consegue colocar ali o seu NCM, a sua classificação, o valor e pedir ajuda para a calculadora para ela demonstrar como que vai ser esse valor final ali na apuração. Essa calculadora, ela também tem ali como uma funcionalidade que ela está vindo, né, fora os contribuintes, ajudar os desenvolvedores e também os profissionais da área tributária. Ela chega a gerar um XML também desses novos impostos? Ela tá ali bem completa ali pra gente. Tem algumas particularidades que ainda, por ser a primeira versão, a versão beta ali, né, mas tem essa opção de forma bem prática ainda, Dani, porque ela foi disponibilizada de duas formas. Tem a versão web, né, que é o simulador de cálculo online, e esse simulador de cálculo online, ele é muito prático, principalmente para os contadores, para os analistas fiscais, aquela pessoa que está ali mesmo na operação final, sabe? Conseguir ter uma noção desse cálculo final ali e também da progressão de como que isso vai ficar, né?
Então, essa parte da calculadora online, né, que eu chamo de versão web, ela pode ser acessada do seu celular, de um tablet, do seu computador, não precisa instalar nada. Com ela você consegue, de qualquer lugar, fazer uma simulação, simular um cálculo, então facilita ali muito para os contribuintes, né? Então, essa versão de simulador online, que é a versão web, eu acredito que ela foi desenvolvida para esse perfil mesmo, né, de consultores, ou gestores de software que precisam ali de uma maneira rápida, simular quanto que vai ficar para eles também, né? Ou também para uma equipe de suporte, para tirar uma dúvida de um cliente. Então, essa primeira versão online, né, a versão web, desse que foi distribuído pela calculadora de tributos, essa nova ferramenta, ela vem com essa praticidade, né? Para a gente conseguir ver melhor essa praticidade, eu separei aqui um exemplo para a gente conseguir verificar na prática, né, o uso da calculadora. Quando a gente está lá na ferramenta, né, na calculadora, direto lá do portal piloto da CBS de tributos, né, a gente consegue ver que ele apresenta 4 tipos de simuladores para a gente, que é o do regime geral, onde a gente consegue simular os tributos em operações de consumo, bens e serviços do regime geral, diferenciados e específicos. Então, tudo isso vai da sua classificação tributária, né, de todos os regimes que você vai e operações que você vai operar. Também tem como simular a parte ali de pedágios, né, os tributos devidos pelo pedágio. Também tem o simulador de tributos devido a operações do Sprint Payment simplificado e também esse do simulador de base de cálculo. Esse do simulador de base de cálculo é bem interessante porque a gente consegue selecionar o CBS, o IBS da mercadoria ou também o IS, né? E a gente consegue ter uma noção ainda para quem está perdido, os valores que integram a base e os valores que não integram a base. Então é importante ali para que você tenha alguma dúvida em relação a juros, multa, encargo, né? Como que vai ficar agora com o IBS, CBS e o IS e os valores que também não integram, porque muita gente ainda acredita que o ICMS, o IS, o PIS e o COFINS pode integrar a base do IBS, CBS. Então vai ser bem importante ali para quem tem essas dúvidas conseguir verificar, né, o que integra e o que não integra a base. Para simular, eu separei aqui o regime geral, que eu acredito que é o que tem mais funcionalidade, para ficar melhor para a gente conseguir verificar o que a calculadora pode executar pela gente. Então, quando a gente acessa aqui, o primeiro passo é a gente colocar o período de ocorrência e selecionar se é uma mercadoria ou um serviço. Depois tem a UF, né, que eu vou selecionar uma qualquer aqui para a gente conseguir fazer o cálculo, o município, né, e o NCM. Eu selecionei um NCM de artigos testes. É bem comum, vai ter bastante emissão de nota para a gente ter uma noção. Ali no grupo de classificação tributária, eu vou colocar o CST tributado integralmente. E a classificação tributária também. O valor eu vou permanecer com os R$200, a quantidade 1 e a unidade de medida, o N. Quando eu peço para ela calcular, ela já me dá um retorno, o cálculo realizado com sucesso, e eu consigo verificar a alíquota do CBS, a alíquota do IBS estadual e do IBS municipal, os valores de ambos e o total. E o que é mais interessante é o assistente de geração. Esse assistente de geração, ele consegue nos dar uma visualização dos grupos de tributação da CBS, IBS e do IS, né? Esse produto, no caso que eu selecionei, não tem o IS, então por isso que ele não vai colocar nenhum tipo de imposto para a gente, né? Então aqui a gente já consegue, né? A gente não consegue visualizar o XML inteiro, porque eu não passei dados de contribuinte, de fornecedor, dessas operações que a gente continua tendo na NFE, né, que não mudou em nada, mas ele consegue demonstrar para a gente o novo grupo de imposto, que é muito importante para a gente começar a estruturar e visualizar a estrutura desses impostos, né? Outra ferramenta também é o relatório. Ele consegue demonstrar para a gente um relatório em PDF, fazendo como se fosse uma demonstração ali resumida das operações. Então, se você quiser mapear todas as suas operações em ano, progressão, você consegue gerar relatório disso e demonstrar ali para a sua diretoria, né, para o seu cliente, como que isso vai ficar ali no final, né, e conforme os anos. Para a gente visualizar melhor em relação a essa progressão que eu falo para vocês, eu vou alterar aqui o ano de 2026 e a gente vai para o ano de 2027 e vou colocar para ele calcular de novo para mim. Ele dá o cálculo realizado com sucesso e eu já consigo ver
que ele trouxe para mim que o IBS e o IBS estadual, o IBS municipal já mudou para 0,5, né, que é o que a gente está vendo ali na legislação que fala sobre isso, e o CBS também ele já coloca a alíquota de 8,4. Então já é uma informação bem precisa para a gente, aí, principalmente no ano de 2026 e 2027, que é onde a gente vai ter que trabalhar realmente isso para implantar, fazer essas simulações, né? Fora isso, a calculadora de tributos também apresenta para a gente, ali no menu inicial, fundamentações legais, classificações tributárias, percentuais de alíquota, nomenclatura do NCM. E o que são isso? Fundamentações legais. Aonde ele está olhando aquela lei? Classificação tributária, a lista completa de classificação tributária, atualizada, oferecendo para você conseguir fazer todas essas simulações. A alíquota, você consegue filtrar, então, o ano, e ele vai mostrar para você todas as alíquotas correspondentes, né? E o NCM também, então ele consegue te mostrar uma lista atualizada desse NCM, facilitando você fazer tudo isso num portal só. Então, você consegue filtrar, mapear, classificar e fazer a geração com a calculadora. Ajuda, né, Dani? Bastante. Você fazendo a demonstração aqui, o fato dela gerar, você informando o ano de 2026, ela gerar ali o IBS-UF com 0,1% na alíquota e também a CBS no 0,9%, que é o que é estabelecido na Lei Complementar 214 de 2025. Depois você mudar o ano para 2027, ela já fazer a divisão ali, é uma ferramenta assim, muito importante, porque às vezes nós estamos ali desenvolvendo ou quer ter uma noção de como que vai ficar o XML, os campos preenchidos. Eu tenho recebido essas dúvidas às vezes, sabe? O pessoal me procura e fala assim, mas eu consigo ver, onde eu consigo ver como que vai ficar o grupo do IBS e CBS preenchido, com com alíquotas, com base de cálculo, com CST, com C-Class-Trib, né? Então, a calculadora tributária, nessa calculadora de tributos, ela vai ajudar muito isso. Então, é para contribuinte, é para analista fiscal, é para consultor tributário, é para desenvolvedor, é para gestor de software house, é até para nossa consultoria técnica interna lá, né, da TecnoSpeed, apoiar ali uma dúvida, às vezes, num ticket, num chat com o cliente. É uma ferramenta muito importante e o que você falou também é muito bacana. Nós ouvimos muito falar a respeito dela, como nós estamos ouvindo muito a falar de apuração assistida, split payment, que está por vir aí de 2027 para frente. E ter hoje, digamos assim, eu falo que às vezes eu sou um pouco materialista, eu preciso ver para crer, né? Ter essa calculadora de tributos já disponível e veio junto com o lançamento ali do piloto da CBS, né? É muito importante e é muito bacana e eu acredito assim que nós temos que utilizar muito essa ferramenta. O fisco está disponibilizando, né? Eles estão se dedicando sobre isso, não só isso, né? Nós temos outras coisas também sendo feitas lá pelo pessoal da Procergs do Rio Grande do Sul, que também estão sendo disponibilizadas. Então, é a forma com que a gente tem hoje de, massivamente, eu digo até, de validar tudo que a gente está gerando ou tudo que a gente vai ter que fazer e gerar ali para os anos de 26 para frente. Eu tenho uma curiosidade. Se nós mudarmos ali o CST, colocar um CST de redução de alíquota, né? Um CST e um C-Class-Trib de redução de alíquota, os campos de redução, eles já virão preenchidos? Vamos tentar, então, Dani? Aqui, então, eu vou selecionar o CST 200 de alíquota reduzida. Aí, a classificação tributária que ele trouxe, né, referente a esse CST, e vou pedir para ela calcular. O cálculo deu realizado com sucesso e ele apresenta aqui para a gente as alíquotas do CBS, IBS estadual e municipal e também o percentual de alíquota. Então, ele também traz, se você tem essa dúvida, que ele consegue fazer esse cálculo. Ele consegue fazer o cálculo. E uma coisa bem interessante é que essa semana eu recebi uma dúvida lá no nosso fórum, lá na Casa do Desenvolvedor, que o cliente estava com dúvida realmente em que alíquota que ele deveria usar. E aí, claro que ele tinha outra N dúvidas, né, sobre o que aquele CST poderia ocasionar mais na nota fiscal, né, no XML. Aí que eu falei para ele, então vamos fazer assim. Você vai lá na calculadora, vai colocar a sua classificação, o seu NCM, e aí ele vai trazer para você a alíquota. Aí você vai entender essa parte da alíquota, aí você vai lá no validador tributário, lá da Receita Federal, lá
da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, lá na conformidade fácil, vai colocar essa alíquota e vai pedir para ele validar as regras de validação. Aí você vai saber o que mais que você precisa colocar naquele grupo de acordo com o seu CST e sua classificação. Aí ele conseguiu fazer, falou que abriu a cabeça dele, já conseguiu entender melhor o cálculo. Então, são duas ferramentas importantes que uma pode ir complementando a outra, enquanto essa não tem em específico essas particularidades ali do IBS-CBS na NFE, por exemplo, né? Uhum, com certeza. E ele gera o XML também? Você consegue abrir pra gente Vamos dar aí? uma olhada como que ficou a estrutura desse... Porque aí já vai ficar um pouquinho diferente, né? Eu Ah, tenho uma redução de alíquota, então eu informei um percentual de alíquota reduzida e ele precisa fazer o cálculo ali da alíquota efetiva e aí ele traz todas essas informações já preenchidas no XML. Ele trouxe lá a base de cálculo, o CST, claro, a classificação, a base de cálculo, trouxe os percentuais e, claro, a redução de alíquota e a alíquota efetiva ali para fazer o cálculo. Então, você tem dúvida ainda como preencher esse campo de redução de alíquota? Ó, já é uma mão na roda aqui, hein? Com certeza. Ah, eu tenho que preencher o campo de percentual da alíquota do IBS também, ou só preencho ali embaixo o percentual de alíquota reduzida e a alíquota efetiva. Não, ó, o IBS, né, o campo de alíquota do IBS, Estado, Municipal e da a CBS também precisam ser preenchidos para dar. E depois você está preenchendo ali, fazendo os cálculos corretos da redução de alíquota, né? Então, funciona. Bem bacana e bem importante, né? Igual eu falei, pessoal, usem essa informação. Validem, né, a calculadora dos tributos. Lorena, então você demonstrou aqui pra gente a calculadora de tributos no formato web e também tem um arquivo desktop, tem como eu fazer a instalação em uma máquina dessa calculadora de tributos? Isso, Dani. Então, pensando ali, eu acredito que pensando em um outro tipo de perfil, né? Um perfil ali mais de ajudar mesmo o pessoal do RP, de sistemas, de software, desenvolvedores, né? Analistas de sistema, a identificar melhor como utilizar a calculadora tributária para um benefício ali no seu sistema, conseguir validar isso, conseguir mapear também esses campos, mapear essas regras ali, foi disponibilizado, então, uma documentação, né, de API de integração, com todos os parâmetros, com todas as configurações que precisam ser feitas, né, além de também conseguir fazer esse download dessa instalação ali, né, desse aplicativo, para você conseguir baixar e integrar ali no seu sistema. A instalação ela é um pouquinho ali complexa, tem bastante pontos para ser feito, né, mas tem instruções ali de como fazer a integração ali para acessar o portal, de acesso para a API, e assim conseguir fazer esse mapeamento e integração com o seu software. É muito importante já acessar, já começar a fazer os testes, já começar a validar. A gente sabe que a Tecnospeed já está se preparando, então, para isso, né, Dani? Sim, exatamente. A Tecno, ela está não só estudando a calculadora de tributos, mas também a gente está fazendo toda a implementação ali dos documentos fiscais eletrônicos da reforma tributária. Estamos de olho na apuração assistida, acompanhando as atualizações do split payment também, não é? Então, o nosso foco, eu até brinco, né, que o foco de nós duas aqui, até mesmo da Gabi, que está nos acompanhando hoje de forma remota, é 100% reforma tributária do consumo desde o ano passado, metade do ano passado. Né? Desde que saiu a primeira notícia lá. A emenda constitucional 132 de 2023. Desde aquela lá que eu já estou de olho na reforma tributária e é um acompanhamento diário ali. E eu vejo que está simplificando, nós estamos vendo, né, essas ferramentas que estão sendo disponibilizadas. Quando que um dia a gente imaginou que nós teríamos ali uma calculadora, uma ferramenta para fazer cálculo de CMS? Né? O que uma unificação não traz, né? Uma padronização, porque antes era impossível ter isso por conta de várias exceções, vários regulamentos e uma regulamentação só, uma unificação que eles estão trazendo, né? Traz essa possibilidade de o fisco oferecer algo mais completo, né? Sim, exatamente. E até aproveitando esse gancho que eu falei dessa possibilidade, né, de um dia a gente ter uma calculadora de ICMS, nós temos também, como você mencionou ali rapidinho, a questão da conformidade fácil, que também é uma forma de estar validando essas informações
do IBS, CBS e IS, que está sendo desenvolvido pelo pessoal da Procergs, da Cefaz Estadual do Rio Grande do Sul. E ela também está passando por atualizações, né? Está disponibilizada lá nos portais do DFE, tem a sua funcionalidade. Você vai demonstrar aqui para a gente também? Eu vou sim. Esse da conformidade fácil, esse projeto da conformidade fácil, ele está oferecendo vantagens que eu acredito que foi pensado realmente nas solicitações das empresas, sabe? A ferramenta está incrível, o projeto está incrível, né? E cada vez que eles analisam, que eles escutam as empresas, eles trazem implementações realmente válidas, né? Então, foi distribuído agora, né, essa classificação tributária lá no portal da Cefaz do Rio Grande do Sul ali, né? No portal SVRS, e o que ele traz, tipo assim, interessante para quem está desenvolvendo, para quem está fazendo análise, para quem está fazendo esse planejamento, que é os filtros, é o jeito de demonstrar como essa análise pode ficar mais fácil, né? Então, ela conta agora com um formato de exibição tanto agrupada por CST quanto em visão aberta, com todas as classificações tributárias. Fora esses dois tipos de possibilidade de fazer a visão dessa classificação tributária, a gente tem também filtros, então, que ajudam a mapear, a analisar casos específicos, operações específicas. Então, uma empresa de transporte, ela consegue vir aqui e filtrar só as classificações tributárias de transporte. Uma empresa que faz venda para o varejo, ele consegue vir aqui e filtrar as classificações tributárias que fazem jus à sua classificação. Então, facilita muito para as empresas fazerem essa observação aqui, ou softwares específicos que atendem sistemas específicos de tributação, fazer essa análise, né? Então, nesses filtros, a gente consegue filtrar a classificação, a gente consegue colocar o código, marcar indicadores. Então, se tem tributação, se tem redução de base de cálculo, se tem redução de alíquota, se tem transferência de crédito, diferimento, tributação monofásica. As classificações tributárias, todos os C-Class Tribs estão aqui. Os indicadores, então, se tem redução de base, se tem tributação regular, se permite o crédito presumido, fora você conseguir linkar somente os DFEs que você faz emissão, que você faz o uso, né? Que é o BPE, CTE, NFE, NFC, vários. Além disso, ele também oferece a opção de você exportar esses dados que você filtrou, ou todos, né? Em CSV, Excel e também JSON. Então, tudo isso amarrado para facilitar, né? Se a gente for ver mais a fundo o que a plataforma está oferecendo nessa classificação tributária, ainda ela apresenta um plus essencial ali para quem está com dúvidas ainda em relação à NCM. Vira e mexe, a gente recebe. Como que eu vou fazer um depara? Como que isso vai virar aquilo? O que eu faço? Gente, é analisar a lei, pegar a classificação tributária que já está disponível, os CSTs e fazer a análise correta ali, fazer o mapeamento. Mas essa tabela já orienta algumas coisas que estão mais difíceis de compreender, né? Então, por exemplo, se a gente for olhar lá a classificação 200 de alíquota reduzida, fora ele já mostrar para a gente que é tributado, que tem redução de alíquota, né? Ela também apresenta no anexo ali quais NCMs pertencem a essa tributação, a essa classificação, facilitando você amarrar. Eu tenho execução de notas nesse perfil de NCM, eu tenho que ter esse alerta que eu vou ter que utilizar essa classificação tributária. Então, ajuda muito, né? Além de você conseguir ver diretamente na lei, ele abre diretamente na lei, você consegue também verificar detalhes, então, de classificação completa, data de publicação, início de vigência, tudo que está relacionado a esse NCM, você consegue ver no detalhe, tudo numa plataforma só. Não, isso aqui está fora da curva. Né? A primeira versão que nós tivemos ali disponível da tabela do C-Class Trib, do CST, eu já achei interessante. Aí depois veio a tabela de indicadores de CST. Falei, olha, é uma ajudinha a mais ali, é um passinho a mais para quem está perdido ali na questão do C-Class Trib e CST. Aí depois, a Procergs me vem com uma versão fora da curva. Para eu não falar uma palavra feia, eu vou falar fora da curva. Vou usar esse termo.
Ali você tem separado, então, por CST, por Seclastrib, quais são as tributações, quais são os grupos que deverão ser informados, para quais documentos fiscais eletrônicos será permitida a utilização daquele CST e daquele Seclastrib. Qual é o artigo da lei complementar que determina a obrigatoriedade de uso daquele CST e daquele Seclastrib. E ainda agora, o plus do plus do plus é você ter um anexo que você abre e tem uma lista de NCM. Então, assim, eu vejo que o fisco está dando para os contribuintes uma forma de que eles não sejam autuados, né, posteriormente ali com a questão do IBS, CBS e IS. Porque eu nunca vi nada parecido. Na minha época ali de analista fiscal contábil, né, uns anos atrás ali, quando a gente ia até montar regras de sistemas, regras fiscais nos sistemas, no RP, gente, era um parto. Porque você tinha que ver o estado, você tinha que ver qualquer operação que você estava emitindo. Aí você tinha que ir lá, CMS, PIS, COFINS, tinha que ver a particularidade de cada tributo, tinha que ver se era contribuinte ou não contribuinte, tinha que olhar NCM, tinha que ver tanta coisa, mas tanta coisa. Eu ainda acredito que a reforma tributária do consumo vai trazer mais simplificação. Mas isso aqui Tá de uma excelência, de uma ajuda para você que ainda tem algum tipo de dúvida, ou às vezes lê aquilo lá, não consegue interpretar com aquele pensamento um pouco mais avançado ali na legislação, você consegue acessar aqui e matar essa dúvida. Exatamente. Não, essa parte aqui da tabela de CST e Seclastrib é... E aí eu retomo o que eu falei, eu acredito, né, muito que tudo isso está acontecendo por conta dessa unificação mesmo, tá ficando mais simples, né, a reforma tributária vai dar muito trabalho mesmo assim, tá, gente? Não vamos falar que tudo vai ser flores. Não vai ser tudo flores, mas essa unificação que eles estão buscando ter ajuda a gente a ter esse controle melhor e a também eles a produzirem conteúdos melhores pra gente, né? Porque antes era tudo muitos estados, muitas particularidades, acontece que agora a gente consegue ter isso mais unificado e eles oferecendo isso pra gente. Então, ajuda muito. E quem deixar de usar, quem não está utilizando, tá ficando para trás. Exatamente. É igual eu falei, tá fora da curva o que eles estão disponibilizando e é mais uma ferramenta para que o contribuinte, para que o desenvolvedor tenha ali um apoio na questão da implementação da reforma tributária do consumo. Espera aí que eu tenho um recadinho importante para vocês. O Tecno Update está na 16ª edição e nesse ano irá acontecer nos dias 7 e 8 de outubro em São Paulo. No dia 7 teremos um happy hour de boas-vindas no Coco Bambu IMB e no dia 8 um dia inteiro de conteúdo e muito networking. O Tecno Update vai reunir mais de 300 empresas e C-levels de software houses em um ambiente de muito conteúdo, insights valiosos e networking. E já aproveito para dar um spoiler de primeira mão. Teremos uma trilha exclusiva do Fisco for Dev e levaremos conteúdos atualizados da reforma tributária para você. E o melhor, para você que nos acompanha, estamos disponibilizando um cupom de 15% de desconto. Então corre para aproveitar o primeiro lote. Acesse tecnoupdate.com.br e garanta sua vaga. Saindo um pouco agora da calculadora de tributos, de IBS e CBS, vamos falar de um assunto também que já foi cobrado aqui no Fisco for Dev, falarmos a respeito do split payment, mas eu sempre analisava e falava assim, eu acho que a gente tem alguns outros temas aqui que são um pouquinho mais importantes, então vamos levar esse e já não tem mais como fugir, né, do split payment. Nós precisamos falar sobre ele, porque isso é o que vai estar vindo lá a partir de 26, 27 e 2028. O Fisco, então, ele está oferecendo ali ferramentas para você fazer a validação, né, das informações da reforma tributária do consumo e também ele está trazendo ali a questão do split payment, que nada mais é do que ser feito o recolhimento desses tributos no ato do pagamento daquela compra, né? Então, eu estou lá fazendo a compra de uma mercadoria em uma loja. Quando estiver tudo implementado, lá em 2030 ou 40, não sei, 30 e alguma coisa ou 40 e alguma coisa, assim que eu fizer ali o meu pagamento,
digamos assim, né? Essa é a visão que eu tenho do split payment, tá? Uhum. Tô no mercado, fiz a minha compra, fui pagar a minha compra ali no cartão, que seja, no cartão de crédito. Paguei a compra, o supermercado vai receber a parte das mercadorias ali dos produtos e automaticamente, tendo o split funcionando da forma com que ele está desenhado e sendo falado, a minha parte dos tributos ali do que eu estou pagando referente àquela compra já vai direto para o Comitê Gestor de IBS e também para a União, né, para a CBS. E aí, eu queria convidar a Gabi agora para ela explicar um pouquinho melhor para a gente como que o split payment vai funcionar. Como está detalhado, né, como está sendo falado, qual que é o conceito do split payment. Então, Dani, o split payment, tá? Talvez isso seja uma das novidades mais importantes, não tão importante quanto a apuração assistida, mas ela entra em conjunto, né? Ela faz parte, seria uma dupla. Apuração assistida e split payment, eles são um casal, né? A ideia toda da construção da reforma tributária é que eles andem juntos, né? Mas a gente já sabe que não vai ser tão fácil assim. O split payment, ele é um sistema, então, que ele faz a divisão do pagamento, né? É um sistema bem robusto que envolve instituições financeiras, prestadores de serviços de meio de pagamento. Então, ele é um sistema que ele não depende só da SERPO, por exemplo, para ser desenvolvido, né? Ele também tem o envolvimento das instituições financeiras. Então, por isso ele é um sistema que ele está demorando um pouquinho mais para começar o desenvolvimento e a gente começar a entender um pouco mais ele. Mas o split tem, a partir do artigo 31 da lei complementar, uma parte só para ele, né? Então, dentro lá da lei complementar, ele explica que o split payment, ele segrega e recolhe o valor dos tributos do valor da operação no momento da transação financeira. Então, a partir do momento da transação financeira, os valores dos tributos, eles são recolhidos diretamente para o sistema da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS, sem passar pelo caixa da empresa. E esse é um dos pontos polêmicos que tem sido falado bastante entre os empresários, porque normalmente o que acontece hoje? O empresário recebe o valor da operação com os tributos e ele financia o seu caixa boa parte do mês com o valor dos tributos. E o split payment, ele tira essa fatia do tributo do fluxo de caixa das empresas. Então, isso tem sido uma polêmica levantada do problema que pode gerar, o split payment pode gerar um problema no fluxo de caixa das empresas, né? Mas a ideia é que ele venha para facilitar e não para dificultar, né? Para que ele vai ser uma ferramenta que vai auxiliar também na questão da sonegação de tributos, né? Então, a ideia de recolher o tributo no momento do pagamento evita que lá na frente ocorra a situação do contribuinte não fazer o recolhimento do tributo na apuração. Então, assim, basicamente, o split ele funciona em 3 etapas, tá? O fornecedor emite a nota fiscal de venda, informa o valor dos tributos daquela operação. O comprador faz o pagamento utilizando um meio eletrônico, como um cartão de crédito, débito, Pix, boleto bancário. Só para salientar aqui, split payment não funciona com dinheiro, tá? Só meio de pagamento eletrônico. Após, então, o pagamento pelo comprador, o sistema do split faz a divisão automática pelo sistema de pagamento. Então, a instituição financeira que participa desse arranjo de pagamento, ela identifica o valor dos tributos destacado no documento fiscal, passa esses tributos automaticamente para o sistema da Receita Federal e Comitê Gestor do IBS e passa para a conta do fornecedor, então, apenas o valor líquido da operação. Ô, Gabi, e nós temos, então, já previstas também ali na lei complementar, 3 modalidades do split payment, né? O super inteligente, o simplificado
e o split inteligente. Você consegue falar um pouquinho de cada um deles para gente? Sim, claro. Além do processo básico, né, de funcionamento do split payment que tem na lei, ele traz também especificado 3 modalidades de split. Então, como tu comentou, o super inteligente. O super inteligente, dentro do que o pessoal do Fisco vem falando, o pessoal da Receita Federal, o Bernardo Diap, é o modelo essencial, tá? O ideal para atender plenamente a reforma tributária, mas também o mais difícil de desenvolver, né? Então, ele, dentro do superinteligente, o que ele faz? Ele faz uma consulta online ao sistema da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS para verificar os créditos que a empresa, né, que o fornecedor tem disponíveis já. Então, quando ele faz o recolhimento do tributo, ele recolhe apenas a diferença entre o valor devido e os créditos já existentes. Então, esse sistema, ele não recolhe valores a maior, ele recolhe apenas os valores necessários e já considera o que o fornecedor tiver de créditos lá na sua conta. O split simplificado, então. O simplificado, ele é voltado para operações de varejo, por exemplo, um supermercado, tá? E ele é exclusivo para operações entre empresa e consumidor final. Nessa modalidade, então, é aplicado um percentual fixo de IBS-CBS, conforme uma alíquota que vai ser previamente estabelecida pela Receita Federal e pelo Comitê Gestor do IBS. Como o varejo, né, é um setor que tem um fluxo de vendas muito alto, esse sistema de consultar, né, esta forma de consultar o sistema do comitê gestor, identificar os créditos e depois fazer a retenção só da diferença, talvez ele fosse algo que fosse trancar muito a operação de venda do varejista. Então, foi criado o simplificado, né? Eles criaram essa opção da modalidade do split simplificado para atender principalmente as operações de varejo. Então, é determinado um percentual fixo, tá? O que vai ocorrer? Vai ser recolhido, os tributos são recolhidos em cima desse percentual fixo, que pode ser determinado por setor, por faturamento. Eles ainda vão definir como que eles vão determinar esse percentual. E dentro desse percentual, ele vai fazendo recolhimento nas vendas. Posteriormente, quando o fornecedor fizer a sua apuração, ele vai identificar, então, recolhi a mais do que eu deveria, então eu vou ter um débito maior, vou ter os créditos e vai acontecer o ajuste dentro da apuração assistida dessas vendas com esse percentual que foi recolhido pelo sistema simplificado, tá? O split inteligente, ele é diferente do super inteligente, tá? Por quê? Porque ele funciona de forma offline. Então, caso não, o sistema não consiga consultar, fazer a consulta online ao sistema do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal, ele faz a separação, né? Ele recolhe os tributos que estão destacados no documento fiscal. Ele não recolhe a diferença, então, do que eu tenho de créditos e o que eu tenho de débitos na minha nota. Ele recolhe direto o valor destacado no documento fiscal e, posteriormente, ele vai fazer essa consulta ao sistema da Receita Federal e do Comitê Gestor, vai verificar os créditos do contribuinte e vai, se houver diferenças, então valores excedentes recolhidos, esses valores eles vão ser devolvidos em até 3 dias úteis para o fornecedor. Então, assim, gente, é importante destacar, né, que essas 3 modalidades, elas ainda estão em desenvolvimento. A probabilidade de entrar primeiro, isso já foi falado em alguns posicionamentos, algumas lives que o Fisco faz, que eles optaram inicialmente desenvolver o inteligente, tá? O split inteligente. Começar pelo inteligente, mas eles têm sinalizado que vai começar gradualmente, de forma escalonada, não vai ser algo obrigatório de imediato para o contribuinte, e
2026 não tem previsão, somente a partir de 2027. Até mesmo porque 2026 nós não temos recolhimento de tributos, né? Então não faria sentido tu colocar já em 2026 o sistema de pagamento funcionando, um sistema que segrega e recolhe tributos, porque no final das contas tu não tem recolhimento naquele ano. Então o fisco tem comentado que a partir de 2027 o split inteligente vai entrar, mas vai entrar de forma gradual, escalonada, de acordo com as instituições financeiras, conforme as instituições financeiras forem liberando o split para os seus clientes e os seus clientes forem aderindo por opção o sistema de pagamento do split. E claro, quando já estiver mais avançado, quando boa parte dos sistemas de pagamento já tiverem o split disponível como um método de pagamento, aí sim que a Receita Federal e o Comitê Gestor pensam em colocar uma obrigatoriedade para o split. Mas, por enquanto, ele não vai entrar de imediato, né? Porque com tudo que você falou, né, nesses dois momentos, a gente consegue observar que eu acredito que de tudo que está vindo com a reforma tributária, o split, até então, aparenta ser o mais complexo. Porque ele não está ligado somente ali aos fiscos estaduais e à Receita Federal do Brasil. Ele envolve também as instituições financeiras, envolve as formas de pagamentos que nós, brasileiros, temos, né? Porque a gente não paga só em dinheiro, cheque, cartão. A gente tem N formas de pagamento, né? Quando você começa a falar dos meios de pagamento que a gente tem das nossas comercializações, ainda dependendo da cidade ou do produto ali que está sendo comercializado, existe a questão da permuta. Ó, eu te dou isso aqui, você me dá aquilo ali como forma de pagamento. Independente de ser dinheiro, o tributo IBS, CBS, e no caso, dependendo também do produto, vai ter o IS também, ele precisa ter o recolhimento do imposto. Não é porque está pagando dinheiro de forma financeira ali que eu vou recolher somente IBS, CBS e IS. Não. Houve a comercialização, tem-se a questão dos tributos. Então, o split, eu tenho essa sensação de que ele é o que vai demandar um pouco mais de tempo, de estudo, de desenvolvimento e de atenção também. Por isso que eu falei no começo, nós não estamos trazendo o split aqui em todos os episódios. Eu dei sim uma segurada para vir falar dele, que a gente tinha outros pontos importantes, mas para quem nos acompanha ou que já nos acompanha ou vai começar a nos acompanhar hoje, vocês podem saber que assim que tiver atualizações do Split Payment, nós vamos estar trazendo aqui. Uma outra coisa que a Gabi falou, né, que ela mencionou, é a questão do fluxo de caixa. Então, esse já é um impacto grande para o contribuinte, porque no momento que ele está fazendo a venda, ele está recebendo o valor ali integral do tributo, né, da mercadoria, do produto, né, da mercadoria, mais a parte dos tributos, e isso com o Split Payment ele não vai ter mais. Lorena, a gente pode ter mais algum outro impacto com a implantação do split payment? A gente consegue ver ali oportunidades também para o split? Claro que sim, a gente sabe que é um avanço tecnológico, então a gente avança no mercado, né? Você ter essa operação aqui interna, atrai empresas de fora para vir aqui, sabendo que está mais fácil trabalhar no Brasil, tributar no Brasil, ganhar dinheiro no Brasil. Então, claro que isso traz oportunidade, né? E traz impactos também, né? Então, essa modernização. Claro que muito é pensado no fisco, né? Para igual a Gabi citou, em relação à sonegação, isso é muito claro como isso vai inibir muitos passos para conseguir sonegar alguma coisa. Então, o Split Payment ele traz essa modernização para o Brasil e traz com elas grandes oportunidades, mas principalmente impactos, né? A gente pensa em pequenas empresas, em pequenas RPs ali que vão ter que fazer adaptações aos seus sistemas, vão ter que fazer ajustes ali necessários para conseguir fazer essa integração. E uma coisa que eu chamo muita atenção é assim, você vai precisar treinar, claro, o seu desenvolvedor para entender o Split Payment, né? Você vai ter que treinar o seu analista ali de TI para ele conseguir
seu analista tributário ali, seu analista de TI, para conseguir entender os campos, entender os valores, os cálculos, para saber se está correto, claro. Mas e o seu financeiro? Você também não vai poder esquecer do seu financeiro. Então, são coisas que a gente está trazendo aqui hoje, mesmo sendo lá em 2026, pontos de atenção, de impactos, de desafios que vocês vão ter para conseguir desenhar também esse fluxo do Split Payment lá na sua empresa, né? Lá no seu sistema, lá no CRP. Então, vai ter que ser gasto com mão de obra para conseguir fazer a integração, para conseguir também esse split, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser monitorado em ambos os setores, não só na parte de gestão fiscal ali, mas também na gestão financeira, né? Esses créditos, eu tenho crédito suficiente, eu não tenho, eu já vou recolher, quando eu vou recolher? Então, são pontos de atenção que a gente precisa levantar e apontar aqui, que tem muita coisa que não está esclarecida, mas que a gente já pode visualizar que pode dar gargalo, né? Sim. Uma coisa que, até reforçando o que a Gabi falou, né? Nós temos aí 2026 como o ano testes da implementação da reforma tributária do consumo. Então, a gente vai começar a preencher os campos de BS, CBS e IS. IS não, perdão. IS é só 27. Então, a CBS e o IS dentro desse ano de 2026 e o Split Payment, ele está para iniciar os seus testes a partir de 2027. Então, é algo que nós estamos trazendo aqui, mas que também ele não vai sobrecarregar ali dentro do próximo ano, porque eu também vejo que 2026 vai ser um ano um tanto quanto complicado, né? Essa questão dos testes, balizamento de alíquota, a gente vai ter muitas publicações de normativas, a gente não sabe dizer ainda se vai ter alterações dos layouts dos documentos fiscais eletrônicos, porque a gente precisa da publicação dos regulamentos do IDS e da CBS, até a própria lei complementar ali, até se eu estiver falando errado, Gabi, você me corrige, a respeito do imposto seletivo também, porque o que nós sabemos do imposto seletivo é o que está na lei complementar 214, mas o que nós temos ali no layout da NT da NFE. Uhum. A gente não sabe mais o que tem ainda ali com o imposto seletivo. Então, serão anos de muito trabalho, muito esforço, que a gente precisa estar antenado a tudo que está sendo divulgado, tudo que está sendo publicado, para a gente não perder o tempo ali, né? Não perder o time. Sempre estar ali acompanhando todas essas mudanças. Então, Dani, inclusive nós temos um ponto um tanto quanto complicado e polêmico dentro do split, tá? Que é o quê? A questão da previsão de disponibilidade dos créditos a partir da liquidação do débito. Né? Então, uma mudança grande que a gente tem dentro da reforma é que hoje emitiu o documento fiscal, chegou a mercadoria, dei entrada no documento fiscal, declaro ali os meus créditos destacados no documento, tenho crédito garantido para utilizar na minha apuração. Dentro da reforma, isso muda completamente. Tu só vai ter os créditos disponíveis na apuração a partir da liquidação, né, da extinção daquele débito, liquidação financeira. Então, qual o problema no split, tá? Ainda não tem uma definição muito clara por parte do próprio fisco de como funciona o split. Nos casos de pagamento a prazo, pagamento parcelado, como que fica? É a instituição de pagamento que vai fazer o recolhimento integral do valor dos tributos ou o comprador, no caso, o contribuinte comprador, vai receber os créditos de forma parcelada, assim como foi o formato de pagamento que ele fez através do split. Então, isso a gente ainda não sabe, isso, inclusive, é confuso quando tu lê diretamente dentro da Lei Complementar 214, tá? Porque o que a gente tem, talvez, para solucionar esse problema previsto? Lá no artigo 27, nós temos as modalidades de extinção do débito. E uma das modalidades é o split. Além do split, temos a modalidade do recolhimento pelo adquirente do bem ou serviço, que significa o quê? O comprador, ele pode recolher o tributo de forma direta por uma guia avulsa. Então, ele não depende do fornecedor extinguir o seu débito, né, pagar o seu débito para ter o crédito disponível.
Se ele optar, se ele achar mais vantajoso, precisa do crédito antes, ele mesmo pode gerar uma guia daquele valor que ele tem ali de débitos dos tributos, fazer o recolhimento dessa guia e vai ter, então, os créditos de forma imediata. É uma das opções que, dentro da lei complementar, está aberto para que o cliente que faz a aquisição não fique sem aquele crédito disponível. Porque um dos problemas que a gente tem que cuidar é que, se o meu fornecedor não recolher os seus tributos na apuração, eu não tenho os créditos disponíveis se eu não fizer esse recolhimento pela guia avulsa. Então, agora, o que acontece? O contribuinte vira fiscal do seu fornecedor. Porque se eu tenho um fornecedor que costuma ser inadimplente, hoje para mim não faz diferença. Mas a partir do momento que entrar a reforma tributária, isso vai ser um grande impacto, isso vai ser relevante até mesmo para mim escolher o meu fornecedor. Porque se o meu fornecedor é inadimplente, eu tomo prejuízo em relação aos créditos, né? Então, vai ser essencial a gente acompanhar, além de acompanhar toda a apuração, a gente tem que acompanhar também a liquidação dos débitos por parte do nosso fornecedor para ver a movimentação dos créditos, como vai funcionar. Exatamente, Gabi. É aquilo que eu sempre falo. A reforma tributária do consumo, ela não está trazendo só mais novos 3 impostos, que é o IBS, a CBS e o IS. Ela está trazendo também ali a busca, né, minimizar a sonegação de impostos no Brasil. Sem contar toda essa estrutura tecnológica que está sendo desenvolvida, né, na adequação dos layouts dos documentos, a criação ali, o desenvolvimento do split payment e também, já vou puxar aqui agora, a apuração assistida, né? Ela é outra ferramenta muito importante que está definida na Lei Complementar 214, que também vai ajudar o contribuinte ali a fazer a apuração dos seus tributos. Então, hoje, como que o contribuinte trabalha? Faz a emissão dos seus documentos fiscais eletrônicos durante o mês e depois ele faz a apuração interna e envia para o fisco essa apuração falando assim, olha, eu tenho um valor X de crédito ou, olha, eu vou pagar tanto de imposto esse mês. Fora pagar a guia, ainda tem que apresentar outras declarações ali acessórias, mas enfim, hoje é o contribuinte que informa ao fisco o que ele está fazendo, o que ele vai pagar, o quanto ele vai pagar e se ele vai pagar. E a apuração assistida, ela já vem com a ideia inversa, né? O fisco vai disponibilizar através de um portal, vai ser um portal único, vai ter ali a parte do IBS e da CBS, né? Vão estar separados e o contribuinte vai poder acessar nesse portal a sua apuração, toda a sua movimentação ali de débitos e créditos dentro daquele mês para poder fazer a sua conferência, né? Lorena, explica para a gente como que vai funcionar essa ferramenta. É mais ou menos isso que eu acabei de falar aqui? É isso aí mesmo, Dani. Essa visão que você trouxe de como é hoje, como vai ficar, é importante, porque hoje não é feito de forma online, digital ali, a gente faz isso tudo e depois envia. Com a apuração assistida, esse método vai mudar. Então, vai ter que se organizar ali, porque a ferramenta ela vai automatizar todo esse processo de apuração. Então, vai iniciar onde? Lá na emissão do documento fiscal. Então, você emite o documento fiscal, NFE, CT, o que for, tem os dados de imposto lá, tem a classificação tributária, já vai para a nossa apuração assistida, né? Então, essas operações fiscais, financeiras que a gente está falando aqui, todas vão passar pelo Split Payment. E aí vai ter isso de tempo real. Então, traz transparência. Você já consegue saber ali se tem crédito, se tem débito, se tem que pagar, quem está precisando entrar. Claro que se pensando em uma grande movimentação, isso pode ainda estar bem confuso ali para a gente. Empresas que emitem um número exorbitante de notas, que a gente sabe que acontece, ainda eu não consigo visualizar como que isso vai estar ali na apuração assistida, mas é isso que eles estão prometendo, né? Trazer essa agilidade, trazer isso em tempo real, trazer isso ali com segurança, transparência. Por quê? Porque vai ser uma plataforma integrada com o governo, né? Então, igual a Dani falou, vai ter um ambiente só para ambos os impostos, então você já vai conseguir fazer essa gestão ali, né?
E é importante também trazer que a Receita ela está querendo aproximar as empresas também para esse papel aqui na apuração assistida. Então, ela já disponibilizou manuais técnicos, documentação técnica que explicam melhor como que vai ser a apuração assistida, como que ela vai detalhar isso, como que você pode integrar isso com o RP, particularidades que ela vai ter ali, tudo já está nesses manuais que estão abertos aí, né, para você fazer download, já começar a acompanhar, e ela traz operações não só com documentos fiscais, mas também o que a gente já falou isso, do como o Split Payment vai operacionalizar ali nesse processo, né? Então é importante você que nos acompanha aqui também dar uma olhada lá o que a Receita já disponibilizou para ficar atento, pelo menos no que está saindo, como eles estão pensando em implantar esse processo da apuração assistida. Mas assim como o Split Payment, eu também vejo como uma ferramenta aí de modernização, de apuração mais ágil, você enviar informação e realmente pagar aquilo que você está enviando, que você está vendo ali na sua apuração, e assistida porque vai estar todo mundo ali vendo, né? Então, a Receita Federal, o Comitê Gestor e você, né? Isso é bem interessante e bem importante. E nós não, né? Algumas empresas já iniciaram ali a fase de testes, já estão conseguindo visualizar a questão da apuração assistida com a criação do projeto piloto da CBS pela Receita Federal do Brasil, né? Então, nós tivemos ali 50 empresas que entraram na primeira chamada. Recentemente foi feita a segunda chamada, tanto que a TecnoSpeed e a Decision IT fazem parte agora do projeto piloto da CBS. E aqui eu queria também abrir um parênteses e reforçar para vocês o seguinte: o que nós temos hoje de projeto piloto? Nós temos um projeto piloto para a contribuição sobre bens e serviços, que está sendo desenvolvido pela Receita Federal do Brasil junto ao SERPRO. E o IBS, porque às vezes tem algumas pessoas que vêm lá por projeto piloto e acham que é o projeto piloto da reforma tributária, né? Mas entendam que é o projeto piloto da contribuição de bens e serviços. Por quê? O IBS, ele vai ser, né, a apuração dele vai ser desenvolvida pelo comitê gestor, já está ali em andamento com o pré-comitê gestor do IBS. Eles já estão desenvolvendo algumas coisas e eles já deixaram claro que a escolha das empresas que hoje fazem parte do piloto da CBS não vai ser as mesmas do piloto do IBS, né? O formato ali de escolha para essas empresas para participar vai ser diferente. Então, o que nós temos hoje? Projeto piloto da CBS. As empresas que foram convidadas ali na metade do ano, no início desse segundo semestre, já estão tendo acesso a essa plataforma, a essa ferramenta. A Receita Federal do Brasil fez uma série de lives ali durante uma semana, explicando certinho como que isso vai funcionar, como que o contribuinte vai estar utilizando, como que ele vai estar fazendo os seus testes. E para conseguir testar, precisa ser enviados documentos fiscais eletrônicos e também os eventos para conseguir gerar essa apuração assistida, né, Gabi? Sim, Dani. Então, o projeto piloto, né, da CBS, eu entendo que ele seja uma forma, quase que um pedido de ajuda, para que as empresas homologuem o sistema e verifiquem, façam os testes, as simulações das operações, né, dentro daquele ambiente controlado de produção e tragam seus feedbacks em relação aos resultados que eles obtêm na apuração assistida. Então, isso é bastante importante, por quê? Porque essas empresas elas vão conseguir entender o funcionamento do novo sistema, que é algo novo para todos nós, né? Entender como que vai funcionar a apuração assistida, que não tem nenhuma semelhança com o que a gente tem SPED hoje, por exemplo. Entender como que é a entrada desse crédito, como entram os débitos, de que maneira esses débitos são liquidados na apuração. Então, essas empresas que tiveram essa oportunidade de participar do projeto piloto, como a TecnoSpeed e a DEC, são empresas que têm um benefício de conseguir fazer os seus testes e se preparar bem melhor, né, para o cenário futuro que a gente vai ter a partir de 2027, quando entrar a CBS em vigor.
Então, a partir de então, a apuração assistida, a ideia é que já esteja rodando 100% a partir de janeiro de 27, e os testes do projeto piloto vão até dezembro de 2026. Então, a partir de janeiro de 2027, a pretensão é a apuração assistida funcionando. E aí começa, de fato, a valer a entrada de documentos, o recolhimento dos tributos, a extinção dos débitos. Essas operações que estão sendo feitas dentro do projeto piloto pelas empresas participantes, é importante estar sendo reafirmado pelos responsáveis pelo projeto piloto, que essas operações do ambiente do piloto, elas não têm efeito tributário nem legal nesse período de testes. Então, assim, a empresa não precisa se preocupar com uma futura fiscalização sobre aquele teste, aquele documento emitido. Não, esse é realmente um ambiente de testes, é um momento de errar, acertar e ver os problemas que precisam ser corrigidos. E o documento fiscal, ele ganha um papel importante dentro da apuração assistida, porque ela é alimentada por documentos fiscais. Então, assim, hoje ele deixa de ser uma mera informação da operação e ele passa a ter uma validade jurídica. O documento fiscal que for emitido com erros, ele vai impactar diretamente na apuração assistida. Então, assim, claro, nós vamos ter possibilidade de fazer ajustes dos débitos, dos créditos, mas a gente tem que entender o tamanho do impacto, então o tamanho da importância de emitir um documento fiscal com as informações corretas, e para isso nós temos o conformidade fácil, para isso nós temos a calculadora, para ajudar o contribuinte a fazer os cálculos e a declarar no documento fiscal de maneira correta, para não ter problemas dentro da apuração assistida. Aí a Gabi trouxe um ponto bem importante, que é os documentos fiscais, né? Então, a gente observando tudo hoje que a gente conversou, split payment, calculadora, validador, tabela de classificação tributária, a apuração assistida, tudo parte do documento fiscal. No documento fiscal, principalmente na NFE, o que a gente vê? Eventos pensando na apuração assistida, nota de débito, nota de crédito, pensando na apuração assistida. Tudo que está sendo mapeado no split payment também vai refletir ali como que a sua operação, como que você está tributando para você conseguir fazer tudo certo. Então, se a sua nota não está correspondente, o seu split payment não vai acontecer corretamente. Se a sua nota não está rejeitando, está com valores errados, também não vamos ter apuração assistida. Então, não tem como deixar de não observar o que está saindo referente aos documentos fiscais. Então, o pontapé inicial da reforma tributária para você, gestor de software, tributarista que nos acompanha, é observar o que está na lei e o que fala sobre os documentos fiscais. Você garantindo essa emissão correta, você vai garantir uma apuração assistida com menos erros, com menos ajustes, mais limpa, mais clara, para você conseguir fazer essa gestão melhor possível, né? Exatamente, O ponto principal ali, o pontapé, realmente são os documentos fiscais eletrônicos, e os ajustes na apuração assistida, eles virão através dos documentos fiscais eletrônicos. Tanto que, uma dúvida que muitas pessoas, quando liam a Lei Complementar 214, era tentar entender o que era aquela obrigação acessória que teria que ser enviada a partir de janeiro de 2026. São os documentos fiscais eletrônicos com o preenchimento dos campos do IBS e da CBS. Essa é a obrigação acessória. Não vai ter a cobrança. É uma fase de teste. Vai ter essa fase de teste, então é preciso fazer a correta emissão dos documentos fiscais eletrônicos, fazer o registro dos eventos e também fazer ali as empresas, né, que tiverem acesso, eu não sei ainda como que vai ficar no ano de 2026 essa questão da apuração assistida para os demais contribuintes que não estão dentro do grupo piloto, mas assim, terem esses registros para poder alimentar as informações ali, até para o próprio fisco, fazer ajustes, fazer correções, o que está faltando, qual que é a regra de negócio específica da empresa X que não está conseguindo se adequar e complementar aqui dentro da apuração assistida, não é? O que eu queria falar para vocês agora também é a respeito das últimas publicações das versões das notas técnicas. Nós tivemos aí no dia 20 de agosto
a publicação de um novo pacote de esquemas para a NT 2025-002, que é a NT da NFE e da NFCE. Alguns dias antes, eu não lembro certo que dia que foi, foram publicados também os pacotes de esquemas dos eventos que estão previstos na NT 2025-002 para a NFE, eventos até esses que nós estamos devendo um episódio que também já foi cobrado, né? A gente precisa fazer ali um episódio para falar sobre os eventos. E também uma publicação recente que nós tivemos, fora ali dos outros documentos fiscais eletrônicos que já está na versão 1.08, que foi ocorrer ali dentro do mês de agosto, nós tivemos a publicação da NT 004 por parte da NFSE do padrão nacional. Então, assim, o que a gente consegue observar? O split payment está andando junto ao SERPRO e à Receita Federal do Brasil. A apuração assistida, né, e o projeto piloto da CBS também está andando. Nós já sabemos que a apuração do IBS também está andando, só não está sendo divulgada ainda internamente, o fisco está dando andamento àquilo. E as notas fiscais, né, os documentos fiscais eletrônicos, eles estão sendo atualizados também para dar sequência a essa implementação da reforma tributária do consumo. Gabi, gostaria de agradecer a sua participação em mais um episódio do Fisco for Dev. É sempre uma honra, Dani. Quando precisar, é só chamar. Lorena, obrigado por estar aqui presente em mais um episódio do nosso videocast Fisco for Dev. Eu que agradeço você ter lembrado aí de mim, né? Agora, como convidada, eu falo sempre que, mesmo quando eu estou apresentando ou quando eu estou aqui, eu saio com novas visões aqui, sabe? Esse bate-papo enriquece ainda mais ou o quanto que a gente tem que trabalhar, ou o que a gente ainda não fez, sabe? A gente sempre sai com uma visão a mais do que a gente tem que fazer. Então, é um prazer estar aqui. É sempre, a gente sai com uma ação, né? Isso. Não é nem com uma lição, é com uma ação. Sempre tem um aprendizado. Gostaria de agradecer a você que está aqui nos acompanhando. Caso tenha alguma dúvida, sugestão, acessem o Fórum Fisco for Dev na Casa do Desenvolvedor. Acessem também o blog da TecnoSpeed, lá nós temos uma categoria específica, onde a gente detalha vários temas, vários assuntos ligados à reforma tributária. E, é claro, continue nos acompanhando nas redes sociais, @TecnoSpeedTI.